Bom, então vamos começar escolhendo os nossos papéis. Que é um mais lindo que o outro, né, gente? Estou apaixonada por essa coleção. Uma mais linda que a outra. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês então como eu apliquei o betume. Já dei uma lixada, inclusive. Já dei até uma camada de verniz, já. A nossa bandeja, uma parte vai ficar no MDF cru e a outra parte vai ficar com o betume, tá? Betume de sempre, na cor tabaco. Deixa eu pegar ele lá pra vocês verem. Nosso gel envelhecedor. Mas vocês podem usar também o chocolate da Acrylex, pode usar da Gliart também. Vocês sabem que a gente sempre faz, né, o uso do que vocês também têm aí. Então, gel envelhecedor, Betume Colors, Aqua Betume, enfim, dá pra vocês usarem. Então, aqui a gente vai usar, já apliquei, né, já dei aquela lixadinha. Na nossa caixa de chá, a gente vai aplicar na divisória. E aqui eu acabei aplicando, mas vou colocar papel, então desconsidere. Vamos aplicar no fundo, que é onde a gente realmente vai utilizar, tá? Porque eu vou encapar essas madeirinhas aqui, então não precisa aplicar. E a nossa tampa é de acrílico, então também não precisa fazer nada. E no nosso porta-talher, né, no nosso organizador, a gente vai aplicar por dentro, do jeitinho que dá, tá? A gente vai lá, faz os cantinhos com o pincel, vem aqui com o rolinho, tentando dar uma consertada. É só uma camada, né? Então, vai passar dentro dos potinhos, vai passar aqui na parte de baixo, ó. E aqui também, nessa bordinha, porque o papel vai daqui pra cima, tá certo? Então, aqui a gente já tem os 3 potinhos. E nessa base, a gente vai aplicar em tudo por dentro. Nessa borda aqui de fora, a gente vai aplicar nessa borda aqui de fora. E vai nessa parte aqui de baixo, quase tudo esse. Vai ficar mais essa parte aqui só, que é onde vai papel nessa peça, tá? É isso, então, de betume. Então, nessa aula, a gente vai colar todos os papéis, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai utilizar tudo que é papel. Então, vamos começar aqui escolhendo os papéis. Então, por exemplo, para minha caixa de chá, eu já defini, eu vou usar esses papéis que tem o tom mais de folha de outono, que eu acho que vai ficar mais a ver com a minha proposta. Eu gosto muito também disso aqui, mas não sei ainda. Esses dois aqui a gente vai remover. E vou escolher, então. Esse aqui eu tô achando muito cara de bandeja, sabe? Tô achando que vai ficar incrível aqui. E a lateralzinha. Acho que vai ficar legal. Ali as madeirinhas vão pegar um pouco disso. E talvez no fundo, né? Que não vai dar para as duas, mas tá ótimo. Acho que aquela cena tem muito a ver mesmo. Daí a gente vai ter este. Para essa peça, este aqui para essa peça. Talvez um escuro, talvez o do meio.
Fazendo uma pré-separação aqui, hein, gente? Pra gente ver o que a gente tem aqui. E esse talvez pra de chá, né? Ai, olha que linda. Dá até dó de usar, né? Mas talvez essa sobre mesmo, pra gente fazer nosso bem bolado aqui. Combinado? Então, na medida que eu for usando, eu fiz aqui uma separação ao vivo. Mas na medida que eu for usando, eu vou mostrando pra vocês. Vou começar pela bandeja, porque ela é delicinha de fazer. A gente já fez ela, mas com um tema muito específico, que foi o tema náutico, há algum tempo. Então, eu resolvi trazê-la novamente nesse projeto, porque eu simplesmente acho ela muito legal. Pra servir um copo d'água, pra deixar com uma garrafinha de água, a gente vai até usar decoração nela no canto, porque ela é uma bandejinha slim, tá? Então, a gente vai escolher esse papel aqui, que é o papelzinho de vários desenhos. A gente vai começar colando ele aqui no fundo dela, tá? A gente vai vir aqui e vai colar ele inteiro. Então, a parte de baixo eu já preparei, né? Como mostrei pra vocês. Quem quiser usar cor, gente, nesse box, Mãos Criativas, obviamente a gente pode seguir dos tons de abóbora, azul marinho também fica super bonito, porque é uma cor complementar, né? Então também vai ficar super bem. Tons mais claros pra quem gosta, tá? Então dá pra gente usar aí várias outras cores. Quem quiser fugir um pouquinho do betume. Pra fazer a colagem para uma bomba de cola branca, né? Que é o mesmo que vai no meu frasquinho. Mas em peças maiores como essa, eu prefiro justamente utilizar a cola assim, porque a gente não desperdiça, né? Não usa tanto do biquinho. Então, ó, vou vir com o rolinho aqui, não tem segredo. A gente vai então vir e aplicar a cola em tudo. Então, ó, vai passar bem uniforme. E aí, a gente vai vir com este papel. Passa bem essa espátula maior, que já é suficiente, tá? Pra esse tipo de... E olha que lindo já, né, gente? O brilho desses papéis ficam simplesmente lindos. E aí, aqui a gente pode já cortar com o estilete, pra depois dar uma lixada. Então, eu vou vir, ó. Vou dar uma refilada aqui pro estilete. Sempre, né? Sobra ali um pedacinho. E eu vou apoiar até aqui, ó, na minha peça. Pra passar a lixa aqui, ó.
mesmo onde eu cortei rente, eu gosto de passar, tá? Eu acho que ele dá um charme, fica com acabamento melhor. Então, ó. Venho e mesmo assim ainda passo a nossa lixinha, essa mais fininha aqui, ó. Olha lá. Certo? É normal ela criar um abaladinho, tá? Mas depois quando a gente finalizar ela vai aderindo. Feita essa primeira parte aqui do nosso projeto, a gente vai para a segunda parte, que são as outras madeirinhas que vão ficar aqui na horizontal, tá? Então, sobre essa parte, a gente vai colar 3 madeirinhas. Então, na verdade, a gente vai tampar quase que inteiro esse desenho. Dá uma dó, inclusive, né? Dá uma dosinha aqui. Parecer só um chiquinho. E aí, a gente vai vir aqui e vai revestir essas partes aqui superiores, tá? Como vai ser isso? Eu vou escolher a minha imagem, que eu já escolhi aqui, né? Essa daqui. Vou colar ela de cima pra baixo, pra eu pegar todas essas camadinhas. E depois vou lixar uma a uma também, tá? Então, vamos lá. Vou começar com uma aqui, vou deixar essa aqui de lado. Essa parte aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Porque depois, na verdade, a gente vai envernizar pra depois fazer a nossa colagem. Então, ó, vou começar com uma madeirinha. Passar bem uniforme. E aí, vou colar aqui. Vou colar bem rente, tá? Bem rente aqui, ó. Faço bem essa colagem. Aí eu venho e corto. Solto essa plaquinha aqui, tá? Beleza? E venho pra segunda. Vou passar cola também. Venho e colo novamente, fazendo o mesmo movimento, tá? Ó, não precisa deixar espaço nem nada.
Corto novamente. Porque depois a gente vai passar lixa em tudo. E aí, na última plaquinha, né? Não menos importante, também a gente vai passar. E aí, ó, venho e corto. Então, ó, vai sobrar também um detalhezinho daquele. Então, ó, vou vir aqui, né, e vou lixar em volta de todas essas tabuinhas aqui. Certo? Pra dar o acabamento. Então, vou aproveitar que essa peça super favorece pra ela ficar alta aqui e vou passar em volta de tudo, ó. Lixinha fininha também. Então, ó, mesmo cortando rente, sempre fica um fiozinho. E aí, é importante a gente dar esse acabamento. Certo? Último. Lixando também. Certo? E aí, a gente já vai aproveitar
para fazer as duas laterais que ficam posicionadas na vertical dessa bandeja, tá? E daí eu tinha escolhido aquela folha mais manchadinha, né? Foi a manchadinha que eu escolhi? Deixa eu ver qual foi. Aqui é 1, 2, 3. Deixa eu pegar aqui a minha placa pra gente posicionar. Ai, meu Deus, prendeu aqui. Pronto. Então vai ser essa sequência linda, né? Essa sequência linda aqui, ó. Que vai trazer todo esse detalhe. E aqui vão ser 4 plaquinhas, certo? Só que a gente só vai encapar 2. Por quê? Porque a gente vai colar uma na outra pra dar altura, tá? Então, ó, recapitulando. Essas daqui ficaram pra caixa de chá. A folha de outono, essa manchada belíssima e esse ripado, porque eu queria trazer, né, uma coisa mais sóbria pra caixa de chá. Essas outras aqui vão ficar para aquela outra peça que é o nosso organizador. Ah, eu não quero perder essa folha inteira. Então, como essa daqui, ó, essa que tem os murinhos aqui, ó, ela vai ficar só ali nas laterais, eu vou considerar fazer com essa bordinha também, que a gente também não tá afim de desperdiçar tudo também, não é mesmo? Então, a gente vai colocar, vai pegar 2 pedacinhos aqui dessa folha para fazer, então, esses 2 menores, tá? E aí, a gente vai colar um em cima do outro para dar altura, tá? Vou vir aqui, ó, vou colocar aqui. Certo? Vamos vir aqui. Passar. Ó lá. Eu vou vir aqui, cortar. E vou fazer isso no outro, para depois também passar o nossa lixa, tá? E essa parte eu vou deixar pra fazer aquela outra peça, tá? Que vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar. Então, vamos lá. Vou aproveitar aqui.
E aqui, ó, leve lixadinha. E agora a gente vai, ó, colar aqui e colar aqui, tá? Ó, pode caprichar na camada. Pra ficar bem coladinho, tá? Ó lá. Já aqui. E aqui é a mesma coisa, já aproveita. Se quiser colocar até umas gotinhas, né, de cola instantânea, pode também. Eu vou aproveitar aqui, já estou aqui. Passa bem nos cantinhos. Ó lá. Prontíssimo. Bom, feito isso, essa parte vai ficar pro verniz, né? Essas partes todas a gente vai depois envernizar pra fazer o sombreado, né? Então, todas essas outras partes a gente vai envernizar. Então, agora a gente vai pro revestimento dos potes e dessa peça. A começar, né, por essas laterais menores aqui, porque a gente já, inclusive, já está aqui com o nosso papel, já, né? E eu não vou optar por usar essa parte da abóbora, não, tá? Eu vou optar aqui por usar uma parte mais limpa. Então, a gente vai vir aqui e eu vou escolher essa parte mais limpa aqui, mais clara. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Ó. Vou cortar com estilete. Né? E vou lixar.
Olha que linda que ficou essa parte. E aqui a mesma coisa. Venho e vou utilizar aqui outra parte. Por que isso? Porque eu quero fazer aqui uma técnica de vela, né, de pintura. Então, eu quero dar uma clareada nessa moldura, tá? Então, a gente vai vir aqui. E eu vou fazer agora essa técnica, enquanto depois eu vou fazendo os outros potinhos. Então, nessas duas bordas aqui, a gente vai fazer a pátina de vela, tá? Só nessa parte mais reta mesmo, tá? Vou pegar aqui minha vela. E vou pegar também aqui uma cor PVA, cor geada, pode ser um pérola, um mineral, enfim, só pra dar uma técnica aqui, pra gente, né, mudar um pouquinho. Ó, vela comum, de preferência de cor clara, tá? E vou passando no mesmo sentido também, tá? Olha a contraluz pra ver onde tá faltando. Porque às vezes a gente, né, não passa certinho. Quanto mais uniforme a gente passar, mais bonito vai ficar essa pátina. Então, ó, não só de bico, vai com ela deitada, ó. Capricha. Olha os cantinhos pra ver se ficou tudo bem, tá? Bom, daí agora, enquanto a gente encapa os outros potinhos, eu vou aplicar aqui o geada, tá? Pra gente deixar ele bem cobertinho, bem certinho. Então, acho que eu vou aplicar com um rolinho. Então, vou pegar um pratinho, um rolinho, rapidinho aqui. Não vou usar esse grande, porque é pouquinha coisa.
Uma camada é mais do que necessária aqui. Ficar com o rolinho. O ideal é secar com o vento no frio, tá? Ou deixar secar naturalmente. Na hora que vocês estiverem pintando, se por acaso, ó, mão bem leve, ó, bem levinha. Se por acaso sentir que a tinta tá abrindo, é normal, porque ela vai reagir, né, com a aplicação da vela. Mas é só persistir que ela acaba preenchendo, tá? Mas, ó, mão leve, mão suave, sem carregar. Quanto menos a gente carregar, menos acabamentos a gente vai ter que retocar. Então, ó. Então, vai dar um contraste do papel estampado que a gente escolheu pra revestir. E vai dar, né, um acabamento de pátina. Que eu acho que tem tudo a ver com essa coleção. Eu tenho um quadro na cozinha, né? Aqui na copa do ateliê. Que ele é de passarinho. Muito, muito, muito antigo. E eu tô querendo refazer ele com esse tema de abóbora. Acho que vai ficar bem legal. Então, ó, uma camada, tá vendo? Uma camada já é suficiente. E nesse caso, como eu ainda vou revestir as outras peças, eu vou deixar ela secar assim, naturalmente, tá? Não vou... Mas lembre-se, tanto o soprador quanto o secador, se for fazer o uso, cuida pra não ser quente, porque senão vai derreter, tá? E aí a gente perde todo o efeito quando derrete. Então, ó, deixa secando lá, já tá encapadinho. Perfeito, vou deixar aqui. Enquanto isso, voltamos pra nossa cola aqui. Então, aqui também de forma aleatória, a gente vai encapar. Os 3 potinhos têm o mesmo tamanho, né? Então, também não precisa se preocupar com a sequência. Vamos revesti-los. A começar por esse aqui, que é meio xadrez. Então, a gente vai vir e vai, ó. Os potinhos lembram sempre de colar dessa voltinha aqui, ó, pra cima, tá? Sempre. Essa voltinha não garante muito que fica bem coladinho. Aí a gente vai começar então. Dá pra fazer virando? Dá pra fazer virando. A menos que eu perceba que meu papel tá entortando muito, 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 muito. Então, eu sempre falo, é um teste. Mas como é que eu faço virando? Vou mostrar pra vocês, vou compartilhar aqui com vocês. Tipo, virando essa faixa, né? Eu vou vir aqui, ó, colei um lado, vou cortar rente. Eu vou virar. Ó, deixa eu entender. Tá mantendo a linha, não entortou. Se não entortou, tá ok. Eu vinco bem essa parte aqui, ó. E eu consigo fazer de uma vez, tá? Mas reforçando, não é sempre que dá pra fazer. Se for o caso, se perceber que o papel tá entortando, que aí isso também é muito de peça pra peça, tá? Percebeu que não tá dando certo, melhor fazer lado por lado, tá? A gente não perde nada em fazer lado por lado. Só ganha em acabamento. Porque se começa a entortar, aí não fica bonito. Fica cheio de barriguinha também. Mas aí lembra sempre de cada lado, dá uma cortadinha pra facilitar aqui a virada, tá? E esse último lado também vai ficar ok. Então, ó, só força bem
vai colar. O ideal é que o papel ele tenha esse formato, que aí demonstra que ele tá bem colado. Se ele estiver soltando, ele ainda não aderiu muito à peça. Agora sim eu vou cortar, porque esse ladinho não vai dar. Ó. E aí eu prefiro fazer um lado todo sozinho, tá? Porque não tem por que emendar uma parte, né? Só uma partinha. Então, ó. Fica lindo o acabamento quando eu consigo fazer de uma vez também, viu? Bem legal também. Então aí eu vou deixar só um lado. Ó, vou passar a cola. E aí, a gente vai cortar aqui, ó. Eu venho, inclusive, com essa parte aqui, ó. Essa pontinha que merece. Aí, nessa parte aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Fazer esse acabamento com a lixinha fina. E a parte que houve as emendas, tá? Na parte que eu virei de uma vez, não precisa, tá? Ó, essa parte aqui ficou tranquila. E aqui eu até posso também dar uma passadinha de leve. E as outras duas, eu vou fazer exatamente igual eu fiz esse processo, tá? Então, vai sobrar uns pedacicos. Então, quais são as outras duas folhas que eu vou utilizar? Eu vou utilizar essa mais escurinha aqui. E depois essas que tem os trigos e as pinhas, né? Então, eu vou fazer exatamente do mesmo jeitinho aqui. Então, começa lá.
com essa larrente. Antes de virar, lembra de dar aquela cortadinha. Então, lembra sempre de verificar a altura, se não tá entortando, se tá ficando tudo bem, tá? Pra gente não perder o acabamento. Esse último lado, então, a gente faz isso, pra não ficar com emenda. Achei que deu uma sobrada no papel, ó. Quando aqui não tem papel, eu até posso vir com essa aqui, tá? Agora, quando tem papel colado, aí eu tenho que ir com a fininha mesmo. Lixar. Lixinha fininha. E aqui, especialmente onde a gente fez a emenda, dá pra gente, né, passar essa aqui também. Depois do verniz dá uma engrossada, né? Mas eu passo uma lixinha.
lisinho. E agora, o último, não menos importante, dos nossos potinhos aqui, terceiro e último, com esse tom, esse que tem os desenhos mais escurinhos, né? Então, vamos lá. Opa. Último lado. Certo? Aqui tá ok, aqui tá ok. Um pouquinho de cola aqui no nosso pratinho para fazer o último lado. Para aí sim nós irmos para a nossa caixinha de chá. Vamos lá. Aqui de leve e aqui de leve, que é onde tem emenda, né? No restante, ó, não precisa se preocupar. Ó, bem
bem bonito, bem acabadinho. Olha lá. Aqui deu uma leve descida, ó, não foi subida. E aí, o que eu faço? Ó, eu venho. Inclusive, muitas vezes, eu venho com a aguinha e eu consigo, ó, passar o estilete aqui. Se eu achar que vai comprometer o meu acabamento. Porque aí, quando eu lixo, ó, ele tira. Até ficou uma dica boa. Ó, ele vem e tira o excesso. Então, eu acabo lixando pra ele me mostrar aonde é a linha branca do excesso de papel. E venho com o estilete, ó, e removo aonde eu achei que ficou mais aqui. Tá vendo? Removi, ficou perfeito. Vou deixar secar um pouquinho mais, lá onde a gente fez a vela. Enquanto isso, vou colar aqui nossa caixa de chá. Que também tá facílima, né? Porque também só tem o fundo lá, que a gente vai medir, né? Só o fundo, depois as lateraisinhas. Também tá facinho. Aliás, esse box também tá super gostosinho. Bom, vamos lá. Aqui, então, eu vou remover essa parte aqui, né? Vou tirar essas partes aqui. Que eu vou fazer em outro papel. O fundo aqui, a gente vai começar fazendo 7,5, vai dar certinho. Vou tirar aqui a medida, 19,5 por 19,5, certo? Sempre falo pra vocês conferirem aí a peça de vocês, porque vai que, né? Vai que... Então, o fundo, a gente vai usar esse daqui. Bem bonito. Aqui. E vou cortar 19,5 por 19,5. Olha lá que belo que vai ficar. Cantinho com pincel de cola. E o meio com o rolinho. Então, vem, ó. Revira aqui. E, ó. Encaixar. Quantidade de cola para que eu consiga movimentar, né, o meu papel, ó. Vem, inclusive, com a minha dobradeira. Cantinhos com dobradeira, ó. Cantinho com dobradeira, ó.
E daí eu já vou fazer, antes de fazer essa parte de dentro, eu vou fazer já a parte de fora. A parte de fora não tem segredo, ó. Vou vir aqui. Pintamos essa bordinha, tá? Por quê? Porque eu vou considerar colar as faixas. Inclusive, como esse papel, gente, ele tem 30 certinho, o que eu vou aconselhar vocês? Cortar as 4 faixas de 7,5, tá? Por que disso? Porque ele não tem, como os outros, margenzinhas. Porque às vezes quando a gente usa o avesso, chega a quase 32 o papel, né? Não é o caso desse aqui. Então, aqui é mais seguro que eu tenha as minhas faixas exatamente com a mesma medida, tá? Pra que eu consiga fazer as laterais na mesma altura. Então, normalmente a gente vai colando e vai, né, e vou cortando, mas nesse caso aqui, ó, eu vou apoiando. Porque provavelmente a gente vai ter que fazer um detalhezinho. Então, ó, eu vou fazer de cima pra baixo e vai faltar mesmo, como eu havia imaginado. Porque essa caixinha, ela é um pouco maior. Mas confia aqui no processo que vai dar tudo certo. Ó. Por isso que é bom cortar a faixa, tá? Porque se a gente for colando, vai dar 3 lados, mas o último lado vai faltar muito. E não é isso que a gente quer. Então, a gente vai colando de cima para baixo, mantendo a mesma medida, né? Vamos dizer assim, a mesma altura desse papel. Então, aqui. Vai colando. Aí vai cortar. Então, ó, essa parte que a gente já pode lixar.
aqui, tudo certinho. E aqui, com essa aqui, a gente vai fazer o quê? Todas as emendas aqui, ó. Todos os cantinhos. Pra tirar qualquer excesso de papel ou ponta que tenha ficado. E aí, a gente vai, então, finalizar nessas partes aqui, tá? Essa parte aqui, a gente vai usar todo nesse papel. Qual que é a diferença aqui, né, na verdade? Vai caber porque ele é um pouquinho mais baixo do que os encaixes da parte externa. Então, a gente vai fazer, na verdade, como a gente fez a bandeja, tá? Vai colando lado por lado. Cortando por estilete e passando a lixa. Então, aproveita bem o papel. Vamos lá, bem aqui, vem e vamos cortar também. Certo? Isso. Vamos fazendo um a um. Vem bem no cantinho. Que ainda vai dar pra aproveitar depois a faixinha ali pra fazer o detalhe em volta. O último.
Bom, feito esse aqui também, vai lixar todas essas extremidades, certo? Que eu vou até deixar de lição de casa, deixar tudo isso aqui. E essa faixinha aqui sobrou, que não cestou aqui, é o que a gente vai utilizar ali para dar acabamento na bordinha, tá? Então, a gente tem 4 lados, eu vou cortar 4 faixinhas de 2 centímetros, só para dar o acabamento ali. Então, ó, a gente tem papel suficiente para fazer para todos os lados. Então, eu venho... e vou tirando aqui. Encaixa o papel bem certinho, tá, gente? Porque quanto mais fina a faixinha, mais fácil dele entortar na guilhotina. Então, ó. E aí, a gente vai passar a cola no papel, aqui, pra fazer esse acabamento. Então, peguem aí um apoio, se vocês têm, um saquinho, talvez. Deixa eu vir aqui. Vou passar cola nessa tira. Só para já deixar essa peça prontinha depois para o verniz. Tá? Então, ó, colei esse lado, venho, passo bem. E vai ficar muito legal porque vai compor com aquela parte interna ali. Certo? Então, ó, venho aqui. E venho, tiro o excessinho aqui, ó. Não vira não, tá? Senão vai ficar com emenda bem no meio, aí não vai ficar bonito. Mais uma faixinha. E venho aqui. E aplico também. Então, ó, estou usando a altura do fundo pra cima. E o último lado. Cuidado na hora de passar cola pra não apoiar, né? Onde já tem cola. Então, vai andando aí com o seu apoio. Pronto.
Então, a gente vai, ó, para as emendinhas, pra também deixar certinho as pontas. E aqui também, ó. De qualquer maneira, faço também aqui, porque é sempre bom, né? Ó. Especialmente porque aqui é o encaixe, né? O encaixezinho da madeira, então, aquela caprichada. Certo? Sentiu que faltou cola, pode repor aqui, ó, com o dedo mesmo. Vai ficar bem colado. Bom, feito tudo isso, a gente vai dar uma lixada ali e vai ficar ali de lição de casa o verniz. Então, ó, aqui já secou essa parte que nós fizemos de pátina. Então, eu vou pegar uma lixinha, ó, e vou passar. Tá? Pode ser uma lixa fina, não precisa ser uma lixa grossa. Eu gosto de ir tirando aos poucos, justamente pra eu ver, né? Não gosto de... A lixa mais grossa, de fato, ela tira mais fácil. Mas às vezes ela tira muito. E aí não é muito a proposta que a gente quer. Tá? Lixar de preferência no mesmo sentido que passou a vela. Para as marcas ficarem mais delicadas. Tá? Então, é a mesma coisa, ó. Ó lá, já fica super bonito. E aí eu vou mostrar pra vocês já o contraste que a gente vai ter aqui dos potinhos encaixados. Então, olha que lindo já essa composição, né? Bom, então, próximo passo agora é uma camada de verniz em tudo, porque dentro, assim, dentro dos potes, ali dentro da caixa, né, aqui dentro dessa peça, a gente pode completar todas as camadas que não vai influenciar no acabamento final. O que a gente vai fazer depois é retocar bordas como essa aqui, né, e fazer o nosso sombreado. Então, por isso que eu tô falando assim, vamos adiantar uma camadinha de verniz. Eu vou aplicar só em um potinho aqui pra vocês verem, pra vocês relembrarem. Ou para quem for aí, né, a primeira participação, ver como aplicar. E a gente vai deixar todas essas peças já envernizadas para nossa próxima aula, pra gente sombrear tudo, dar o acabamento em tudo e deixá-las prontas para receberem a decoração. Combinado? Então, ó, verniz acrílico brilhante é o que a gente vai utilizar para aplicar uma camada em todas as peças por fora, para que a gente possa sombrear. Lembrando que quem for fazer o esfumado com a carimbeira, né, de outra maneira, não precisa se preocupar com verniz, tá? O verniz a gente vai passar sempre quando a peça vai ter o sombreado com a tinta, né? A gente vai fazer aquele movimento de vai e vem com o pincel. Então, aí sim é necessário a gente aplicar uma camada de verniz. Então, ó, vou colocar só um pouquinho aqui no pratinho, que é pra eu mostrar pra vocês, relembrar as aplicações.
uma camada é suficiente para isso. É claro que depois a gente vai finalizar, depois do sombreado, com as demais camadas. Mas no primeiro momento, o que eu preciso? Só uma impermeabilização, pra gente conseguir sombrear. Então, ó, é isso que vocês vão fazer em todas as peças. Tá? Porque a gente vai sombrear todos os cantinhos, todas as emendas, tudo. E já é bom a gente fazer isso, porque como eu quero fazer os beirais com vocês, das peças, eu gosto de ter uma demão de verniz, né? De ter uma camada de verniz. Por quê? Porque aí, se por alguma ventura borrar, estando com o verniz, eu consigo ali arrumar, tá? Então, por isso que eu gosto já de também já dar uma camadinha de verniz por fora, antes de vir com as bordinhas. Então, ó, não tem segredo. Vou passar em tudo. Especialmente, ó, nas bordas do papel. Em tudo, mas especialmente para selar e a gente conseguir depois sombrear tudo. Certo? Então, vai ficar tudo isso de lição de casa para vocês. Na próxima aula a gente volta com mais detalhes.